E aí, corretor? Hoje nós vamos falar do filé mignon do plano de saúde, a modalidade que todo corretor quer vender por uma série de motivos. Você já sabe do que eu estou falando, né? No vídeo de hoje você vai entender tudo o que um corretor precisa saber sobre plano de saúde PME e PJ. E você vai descobrir por que ele é tão importante assim para um corretor de saúde. Eu sou o Léo Mendes, corretor e empreendedor, e estou focado em atrair, formar e desenvolver corretores de seguros e corretores de plano de saúde. Para a gente começar a falar sobre o filé mignon, é importante você já começar a decorar que esse é o plano com a melhor tabela de comercialização do mercado, além da melhor comissão para você. Isso significa que, se você tem um cliente te pedindo uma cotação de plano de saúde e esse cliente possui uma empresa aberta, muito provavelmente você vai oferecer um plano PME ou PJ. Então vamos começar a falar das características dessa modalidade. E a primeira delas é, praticamente você vai conseguir trabalhar com todas as operadoras e seguradoras no mercado. Plano individual e adesão tem uma restrição muito grande em relação às opções de operadoras e seguradoras. Já no plano PME, praticamente, se não todas, trabalham nessa modalidade. Então aqui a gente tem Allianz, Porto Seguro, Bradesco e uma série de outras operadoras que nós não tínhamos no adesão e nem no individual. A segunda característica muito importante que você precisa entender é: você vai ter a opção de trabalhar com rede própria e rede credenciada. Isso porque as seguradoras e as operadoras que trabalham nesse formato, nessa modalidade, te oferecem, te proporcionam esse modelo de negócio. Só complementando, você vai ter tanto hospitais e laboratórios a nível nacional e regional, tudo bem? A próxima característica que eu quero conversar com você é sobre os reajustes. Ele não é tão alto quanto o reajuste do adesão e também não tão baixo quanto o reajuste do individual, que lembrando que é limitado àquilo que a ANS impõe. Legal? Então, quando você vai comercializar esse produto, essa modalidade, entenda que você vai ter reajustes para falar para o seu cliente intermediários, nem tão alto quanto a adesão e nem tão baixo quanto o individual. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, está agregando conhecimento para você, eu peço que não deixe de se inscrever no canal, curtir esse conteúdo e compartilhar com seus amigos corretores. A próxima característica que você precisa entender é sobre a regra de aceitação e cancelamento. Quando a gente fala do plano PME, nem todos os contratos eles são aceitos na operadora ou na seguradora. Todo contrato que é transmitido por você, corretor, vai para uma análise da operadora. Isso significa que você transmite, acompanha a emissão para que aí sim o contrato entre em vigência. Já em relação à regra de cancelamento, esse é um contrato que após a vigência dele, que geralmente é de 12 meses ou 24 meses, pode ser que ele não seja renovado. Então a operadora pode encerrar o contrato com o seu cliente. Legal? Outro ponto muito importante que você precisa entender é a documentação necessária para fechar um contrato PME ou PJ. Quando a gente pede a documentação para o nosso cliente, a gente vai pedir duas linhas de documentação. A primeira, dos titulares e dependentes, que a gente está falando RG, CPF e comprovante de endereço. Talvez a seguradora te peça mais alguma documentação. E você também vai precisar dos documentos da empresa, como por exemplo o contrato social e o FGTS. Então, você vai precisar da documentação das pessoas e também da documentação da empresa. Uma coisa que você precisa entender é que a diferença entre os contratos PMEs e PJ geralmente é o porte da empresa. Nas duas situações, nós temos um CNPJ por trás, mas PME é para pequenas e médias empresas, já o PJ para as grandes empresas. E como que distingue isso na prática? Geralmente o PJ a gente está falando com empresas de mais de 100 vidas
e PMEs com até 99 vidas. Agora eu quero falar para você o assunto que provavelmente mais te interessa, e é exatamente por isso que a gente fala que o corretor gosta de vender o PME, é a comissão. O contrato, a modalidade PME e PJ tem a melhor comissão do mercado, é melhor do que o adesão e melhor do que o individual, podendo chegar a 300, 400% de agenciamento e um vitalício também imbatível. Eu já te contei que uma das diferenças do contrato PME para o PJ é o porte da empresa. Mas eu quero lembrar mais algumas diferenças importantes para que você consiga vender o produto certo para o cliente certo. A primeira delas é a precificação do plano. Enquanto no PJ a gente tem custo médio, no PME a gente tem custo por faixa etária. Outra diferença é na hora do reajuste. No contrato PJ das grandes empresas, o reajuste ele é individual, ou seja, aquela empresa responde pela sua própria sinistralidade, enquanto nos contratos PMEs, aquele grupo vai responder de forma coletiva pela sua sinistralidade. E por fim, reforçando mais uma vez, geralmente quando a gente fala de contrato PME, nós falamos de contrato até 99 vidas e PJ mais de 100 vidas. Lembrando que isso pode variar um pouco de cada operadora ou seguradora. O plano PME e PJ ele é importantíssimo para aquele corretor que pensa grande, quer fechar aquelas grandes contas e ganhar muito dinheiro de uma vez só. Por isso é muito importante você saber todas as regras dessa modalidade para conseguir crescer. Se você gostou desse conteúdo, já ativa o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.